Olá, meus queridos alunos, professor Chaga de Química. Hoje nossa aula será sobre modelo atômico de Thomson. Ora, gente, em 1808, Dalton lança o seu modelo atômico. E o que dizia o modelo atômico de Dalton? É a menor partícula da matéria, indivisível e indestrutível. Mas em 1897, esse modelo já não correspondia mais com a realidade. Já se conheciam os fenômenos da eletricidade. E Thomson elabora um novo modelo, baseado numa experiência feita pelo cientista chamado William Crookes. William Crookes, ele fez um experimento conhecido como ampola de Crookes, que é o que a gente vai ver aqui agora. William Crookes fez este experimento. Isso por volta de 1856, quando já se começou a desvendar os fenômenos da eletricidade. Ele pegou uma ampola de vidro, neste formato, colocou gás a baixa pressão, por volta de 0,01 atm, colocou eletrodos nas extremidades. Eletrodos é o caminho da eletricidade. Aqui é o polo negativo, chamado de cátodo, e aqui é o polo positivo, chamado de ânodo. Aí ele aplicou uma DDP, uma diferença de potencial de 10.000 volts. Ora, gente, cabe aqui uma explicação. Existem alguns professores que colocam em suas aulas 20.000 volts. Inclusive o professor Alexandre, que eu admiro muito as aulas dele, eu até recomendo o canal dele, ele trabalha com 20.000 volts. Ora, Chaguinha, ele está errado ou tu está errado? Nenhum dos dois está errado. O problema é a fonte de pesquisa que é diferente. A minha fonte de pesquisa é a Marta Reis, e ela considera 10.000 volts. Mas não se preocupe que isso não cai no vestibular. Eu só estou colocando isso para que quando vocês verem outro professor falando um valor diferente, vocês possam ver que isso é dependendo da fonte de pesquisa. Então aqui nós vamos usar 10.000 volts. Então, ele aplica uma diferença de potencial de 10.000 volts. E aí, começa a se deslocar raios do polo negativo para o polo positivo. Esses raios, ele chama de raios catódicos. Ora, gente, quando ele aplica a diferença de potencial numa ampola de vidro, onde existe um gás de baixa pressão, 0,01 atm, então raios começam a se deslocar do polo negativo para o polo positivo. Ora, o polo negativo é chamado de cátodo, o polo positivo é chamado de ânodo. Se ele se desloca daqui para cá, ele chamou esses raios de raios catódicos. Então, foi William Crookes, este cientista, em 1856, que descobriu os raios catódicos. Então, gente, em 1897, Thomson toma esse experimento de William Crookes, que ele fez em 1856, e faz 3 experimentos. Primeiro experimento, ele pega também uma ampola de vidro, coloca gás a baixa pressão, tá? Coloca eletrodo nas extremidades, aqui é o eletrodo negativo, aqui é o eletrodo positivo, o negativo é chamado de cátodo, o positivo é chamado de ânodo, e coloca aqui dentro dessa ampola de Crookes, ele coloca uma ventoína, um tipo de aéreo, de ventilador. Quando ele aplica essa diferença de potencial, que os raios catódicos se deslocam do polo negativo para o polo positivo, esta hélice, esta ventoína começa a girar. Qual é a conclusão? Qual é a conclusão que ele chega? Que os raios catódicos têm massa. Então, nessa primeira experiência, ele chega a essa primeira conclusão. Se bate na ventoína e a ventoína gira, é porque esses raios catódicos têm massa. Segundo experimento, pega de novo uma ampola de vidro, coloca gás a baixa pressão,
coloca os eletrodos, tá? O negativo, que é chamado de cátodo, positivo, que é chamado de ânodo, coloca nesta ampola um anteparo. Tá aqui o anteparo que ele colocou. E aí ele liga a DDP, a diferença de potencial. Quando esses raios se deslocam do polo negativo para o polo positivo, ele encontra esse anteparo. Quando ele bate nesse anteparo, ele projeta uma sombra aqui no fundo da ampola de vidro. Qual é a conclusão que ele chega? Os raios catódicos caminham em linha reta. Então ele chega à segunda conclusão. Quando ele faz esse experimento, ele coloca dentro da ampola um anteparo que bate. Aí o que ele conclui? Os raios catódicos caminham, trafegam em linha reta. Terceiro experimento. Tá? Tá aqui. Ampola de vidro, tá? Também aqui o eletrodo negativo, chamado de cátodo. O eletrodo positivo, chamado de ânodo. Gás a baixa pressão. Aí ele coloca um campo elétrico. Aqui eu tenho a parte positiva do campo elétrico e aqui eu tenho a parte negativa. Quando ele aplica essa diferença de potencial, que os raios se deslocam do polo negativo para o polo positivo, no meio do caminho ele encontra essa placa positiva. Aí ele se desloca para a placa positiva. Qual é a conclusão que ele chega? Os raios catódicos têm carga negativa. Ora, gente, como é que ele chega a essa conclusão? Nós conhecemos o princípio da eletricidade. O que diz o princípio da eletricidade? Carga de mesmo sinal se repele. Não é isso? Carga de sinais diferentes se atrai. Ora, gente, se os raios catódicos foram atraídos para a placa positiva, é porque os raios catódicos são negativos. Ora, o que ele fez? Ele fez esse experimento com vários tipos de gás e chegou à mesma conclusão, que os raios catódicos têm massa, que os raios catódicos caminham em linha reta, que os raios catódicos têm carga negativa. Qual é a conclusão geral que eles chegam? Que esses raios catódicos fazem parte de todo tipo de matéria. E aí ele chamou esses raios catódicos de elétrons. Então, Thomson foi o primeiro cientista a descobrir a primeira partícula subatômica do átomo, o elétron. Por isso que Thomson é considerado o pai do elétron. Foi o William Crookes que descobriu o elétron? Não. O William Crookes apenas descobriu os raios catódicos. Foi o Thomson que fez os experimentos e chegou a esta conclusão, que os raios catódicos são elétrons. Ora, e o que o Thomson fez? Thomson comparou o seu modelo a um pudim de passa, que é uma esfera positiva encrustada de elétrons. Então ele pega e compara o seu modelo. Bom, o que ele pensa? Poxa, o átomo não pode ser o que imaginava Dalton, uma bola de bilhar indestrutível e indivisível. Não, o átomo pode ser divisível. Então, a partir de Thomson, o átomo passa a ser divisível. Ele tem agora uma partícula subatômica, que é o elétron. Ok? Então, este é o experimento de Thomson para descobrir o elétron. Então, gente, esse experimento foi tão engenhoso que, através desse experimento, ele conseguiu descobrir a razão entre a carga e a massa do elétron. Veja aqui, ó. Ele fez esse experimento aqui. É como se fosse uma ampola de vidro. Aí colocou aqui eu tenho o cátodo, que é a parte negativa, aqui eu tenho o ânodo, que é a parte positiva, e aplico a diferença de potencial. Aqui eu tenho um campo magnético, tá aqui, norte e sul. Aqui eu tenho um campo elétrico, negativo e positivo. E aqui, o que acontece? Ele aplica essa diferença de potencial. Esse raio aqui se desloca para cá, ó. Raios catódicos em um campo elétrico. Então, quando ele aplica o campo elétrico,
esse raio catódico se desloca para cá. E ele tem uma escala, aqui, que ele consegue ver esse deslocamento. Ora, gente, de acordo com a massa, quanto mais pesado é a partícula, menor será o desvio. Quanto mais leve é a partícula, maior será o desvio. Aí, esse aqui, ó, esse raio aqui, raios catódicos, quando a força elétrica se iguala à força magnética. Então, quando a força elétrica se iguala com a força magnética, ele não se desvia, ele vai em linha reta. Olha aqui, ó. Quando os raios catódicos passam por um campo elétrico, passa por um campo elétrico, são desviados em direção ao polo positivo. Tá aqui, ó. Quando os raios catódicos passam por um campo elétrico, ele é desviado ao polo positivo. Tá? Mas quando o campo magnético era aplicado perpendicularmente, o desvio não acontecia. Agora, quando ele aplicava o campo elétrico perpendicular, esse desvio não acontecia. Ele vinha em linha reta. Ou seja, gente, ele consegue descobrir a razão entre a carga e a massa justamente por esses dois campos. Ele controlando esses dois campos. A partir desse desvio. Então, gente, quando ele coloca os dois campos, o campo elétrico e o campo magnético, e ele vê o desvio, porque o desvio, é bom que a gente entenda, depende da massa da partícula. Se a partícula for pesada, o desvio é pequeno. Se a partícula for leve, o desvio é maior, o desvio é grande. Então foi assim que ele conseguiu. Ele consegue calcular a razão entre a carga e a massa do elétron. E quanto que é isso, Chaguinho? A razão entre a carga e a massa é 1,75885 vezes 10 elevado a mais 11 coulomb por quilômetro. Então, esta é a razão. É a carga, ele descobriu a carga do elétron? Não. Ele descobriu a massa do elétron? Não. Ele só consegue descobrir a razão. Então, gente, esses experimentos altamente engenhosos de Thomson, ele consegue descobrir o elétron e consegue descobrir a razão entre a carga e a massa do elétron. E é isso que eu quero levar vocês a entenderem. Eu quero levar vocês a esse ponto, a entender a química e não decorar. Química não se decora, química se aprende. E é isso que nós vamos fazer. Tá bom, meus queridos alunos? Então é isso que eu queria passar para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar aquele like, aquele ok, de ativar o sininho para receber notificação de novas aulas. Também, na primeira mensagem, eu estou deixando um link com a relação de exercícios. No final dos exercícios, eu deixo as respostas. Respondam, depois confira quantos vocês acertaram. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo por mensagem. Então é isso, meus queridos alunos. Até a nossa próxima aula.